Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula de geometria plana. Agora nós vamos falar sobre pontos notáveis do triângulo, tá bom? Bom, que vem a ser a seviana, tá? Então, seviana nada mais é do que segmentos, né, que parte da extremidade, ou seja, parte de um vértice do triângulo, e a outra extremidade ao lado oposto, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, o vértice A. Você vai traçar a seviana, parte do vértice A até o lado oposto a este vértice, ok? Então, em cada vértice de um triângulo, você pode traçar uma seviana. Mas o que são as sevianas? A primeira seviana que aparece para a gente aqui é a mediana, tá? Então, a mediana é uma seviana do triângulo. Então, o que vem a ser a mediana? Então, ela vai ser um segmento, olha lá, vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, você precisa conhecer o ponto médio, ok? Para depois você traçar a mediana, tá? Então, a mediana é um segmento que parte do vértice em relação ao lado oposto a este vértice, só que tocando no ponto médio, tendo a extremidade como um ponto médio, tá bom? E o que é o ponto médio? Só lembrar lá, né? O ponto médio vai dividir o segmento em partes congruentes. Então, por isso, BM é igual a CM, tá? Então, esse lado, né, esse pedacinho, é igual a este pedacinho, tá ok? Então, o segmento AM é a mediana deste triângulo, tá? É claro, você pode traçar três medianas. Então, em cada vértice vai partir uma mediana. Então, as medianas relativas de cada lado do triângulo, elas vão se cruzar em um ponto. E esse ponto, ele tem um nome. Qual o nome dele? É baricentro. Então, o encontro das três medianas vai determinar o nosso primeiro ponto notável do triângulo, que é o baricentro. O que vem a ser também o baricentro? Ele é chamado de centro de massa do triângulo, ou centro de gravidade, tá? Então, por isso aqui é utilizado a letrinha G. Normalmente vai aparecer a letrinha G para sinalizar que é o baricentro, que é o centro de gravidade do triângulo, tá ok? O baricentro também existe algumas propriedades. Qual que é uma propriedade que aparece aqui para gente, ó? O baricentro de um triângulo ele divide cada mediana em dois segmentos, né? Então você tem aí que o baricentro está sendo dividido em dois segmentos. Então você vai ter um lado aqui que é maior e o outro lado que é menor, né? O outro pedacinho. Qual é a relação que existe entre esses dois segmentos? Que um vai ser o dobro do outro, tá? Então, esse segmento AG, ele é o dobro do segmento GM. E assim acontece com as outras medianas, tá? Então você tem sempre o pedacinho maior, ele vai ser duas vezes o pedaço menor, tá bom? Então por isso ele fala aqui que cujas medidas estão na razão 2 para 1 ou de 1 para 2, tá? Dependendo do segmento que você está analisando, tá ok? Então essa é a propriedade do baricentro. Bom, uma outra seviana que nós temos é a altura. Então, a altura é um segmento, tá? Que vai partir do vértice em relação ao lado oposto, tá? Ou também, é claro, pode ser um prolongamento. Só que a altura, ela sempre vai ser o quê? Perpendicular, tá? Ela sempre vai ser perpendicular. Se é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa reta AH, esse segmento que nós traçamos aqui, ela vai ser perpendicular à base, ou perpendicular ao lado oposto a este vértice. Porque, como eu disse, né, ó, temos três vértices no triângulo, então você vai traçar três retas suporte da altura, tá?
e sempre perpendicular. Então, como é que fica aí, ó? As alturas que você traçar aí no triângulo, tá? Vai também formar um ponto notável. Qual é o ponto notável? É o ortocentro, tá? O ortocentro é o ponto notável que vai ser o encontro das alturas. E perceba, tá? Olha o que está acontecendo nesses três casos aqui. Bom, num triângulo acutângulo, o ortocentro ele vai ser interno ao triângulo. No caso do retângulo, o ortocentro ele vai estar no vértice onde está o ângulo de 90 graus, tá bom? E num triângulo que é obtusângulo, o ortocentro ele vai estar externo ao triângulo. Então essa tem essa particularidade acerca do ortocentro, tá? Então o ortocentro é esse pontinho H que a gente está determinando aqui dos triângulos ABC. Tudo bem? Então esses são os três casos que podem acontecer em relação ao ortocentro. Bom, agora nós vamos falar sobre o incentro. O incentro é o outro ponto notável, que vai ser o encontro das bissetrizes internas de um triângulo, né? Então nós já vimos o que é a bissetriz. A bissetriz é um segmento que vai dividir o ângulo ao meio, né? Então, essas são as bissetrizes, tá? Então perceba aqui, ó, que quando você traçar as três bissetrizes, você vai ter um ponto notável. Esse ponto notável é o nosso incentro, tá? O incentro também tem uma propriedade, uma particularidade. Perceba que esses segmentos que está sendo traçado perpendicular aos lados do triângulo, nada mais é do que o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Então, o que é um incentro? O incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, tá bom? E esses segmentos, é claro, são os raios. Vale ressaltar, né, ó, o incentro, ele é equidistante aos lados do triângulo, mas é só você perceber o que está acontecendo aqui, né? Se ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo e a circunferência inscrita, ela tangencia o triângulo, né? Tangencia o triângulo, então os segmentos que está sendo aqui, né, traçados é o raio. Então aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio, logo tem a mesma medida. Então por isso ele é equidistante dos lados do triângulo ABC, tá bom? E o incentro é o centro então da circunferência inscrita ao triângulo, como a gente disse, tá bom? Vamos lá. Bom, um exemplo aqui sobre o incentro. Então, no triângulo abaixo, determine a medida do ângulo A, sabendo que I é o incentro do triângulo. Então, ele nos deu a informação aqui de um ângulo de 130 graus, que é o ângulo que está sendo formado aqui. Ele diz que esse ponto aqui é o I-centro, que é importantíssimo para a gente, tá? Por que que é importante? Porque essas retas estão sendo traçadas aqui, né, esses segmentos, eles são bissetrizes. Se são bissetrizes, eles estão dividindo esse ângulo B e o ângulo C em dois ângulos congruentes, tá? Está dividindo ao meio. E a mesma coisa se a gente traçar também aqui, ó, a bissetriz no ângulo A também vai dividir ao meio. Então, se I é um incentro, então você sabe que o incentro é o encontro das bissetrizes. Se é o encontro das bissetrizes, então você vai dividir os ângulos ao meio, tá? Então eu estou chamando ali de alfa e de beta, os ângulos da base, né? E a gente quer descobrir a medida do ângulo A. Então, a partir dessa ideia, a gente já consegue montar algumas equações. Quais são as equações que a gente consegue montar? Perceba, se você tem um triângulo na base que está sendo formado, a soma dos três ângulos internos do triângulo só pode dar 180 graus. Então, alfa
mais beta mais 130 tem que dar 180 graus. Então chegamos à nossa primeira relação, qual que é? Que alfa mais beta só pode ser 50 graus, tá? Qual a próxima equaçãozinha que a gente pode montar? É você pensar no triângulo todo. Então, pensando no triângulo ABC, é a mesma ideia. A soma dos três ângulos internos do triângulo, você tem igual a 180 graus. Então, perceba, né? Ó, 2 alfa mais 2 beta mais o ângulo A tem que dar 180 graus. Bom, qual o cálculo que a gente pode fazer aqui, ó? Se a gente colocar o 2 em evidência, porque ele é comum no alfa e no beta, você tem a seguinte situação, ó, 2 vezes o alfa mais o beta mais o A. Então, alfa mais beta, olha lá, você não já achou quem é alfa mais beta? Então, se alfa mais beta é 50 graus, vamos substituir por 50. Então, fazendo a multiplicação e isolando o valor do A, você vai ter igual a 80 graus. Então, a medida do ângulo A é igual a 80 graus. Então, bom, nosso próximo ponto notável é o circuncentro. Ele vai ser o encontro das mediatrizes. Mas o que são as mediatrizes? Primeiro, nós temos que encontrar os pontos médios de cada lado do triângulo, tá? A mediatriz vai ser um segmento perpendicular passando nesses pontos médios. E aí, é claro, você traçando as três mediatrizes, você vai ter o circuncentro. Tudo bem? Então, tomar cuidado. Primeiro tem que achar o ponto médio, e no ponto médio você traça as mediatrizes, tá bom? O circuncentro tem uma propriedade importante também, porque o circuncentro ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então perceba que esses segmentos estão sendo traçados, eles vão ser o quê? Olha lá, o que eles são? Vai ser o raio, né? Vai ser o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, tudo isso aqui é raio, tudo isso aqui é raio, tudo isso aqui é raio. Então, você sabe que esses segmentos aqui vão ser o quê? Congruentes, vão ter a mesma medida, tá? Então, perceba, olha lá, raio, raio e raio. E é claro, você divide aí o triângulo, né? Ó, você está dividindo o triângulo em três triângulos que são aí isósceles, né? Porque você tem raio, raio, então esse triângulo é isósceles, esse triângulo é isósceles, esse triângulo é isósceles. Então, em algum exercício, isso pode ajudar muito, tá bom? Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo e ele também é equidistante dos vértices do triângulo. Então, tomar cuidado para a gente não confundir com o incentro. O incentro ele é equidistante dos lados. No caso do circuncentro, ele é equidistante dos vértices, justamente por essa definição que a gente acabou de falar, que é a questão dos raios, ok? Bom, um caso particular do circuncentro é acerca do triângulo retângulo, tá? Então, se você traçar as, se você traçar as mediatrizes, o circuncentro tem um caso particular acerca do triângulo retângulo. Então, se você traçar as mediatrizes do triângulo retângulo, né? Olha o que está acontecendo lá, ó. Então, você tem um circuncentro que vai estar posicionado na hipotenusa do triângulo, tá? Na hipotenusa do triângulo. Então, se você traçar ali as mediatrizes, as mediatrizes,
Bom, um caso particular do circuncentro é a cerca do triângulo retângulo. Perceba, se você traçar o circuncentro, né, traçando, é claro, as mediatrizes, perceba que o circuncentro ele vai estar posicionado na media. Você percebe que ele vai estar posicionado na hipotenusa do triângulo retângulo, ok? E lembra da propriedade que a gente acabou de falar. O circuncentro ele é equidistante dos vértices. Então olha a propriedade que está aparecendo para a gente, ó. Todos esses segmentos que a gente acabou de visualizar, eles são congruentes, porque o circuncentro ele vai estar equidistante dos vértices, tá? Então isso pode ajudar muito a gente nessa relação, tá? Porque você percebe de novo que está aparecendo aí triângulos isósceles, né? E aí essa é a característica da circunferência circunscrita ao triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele vai estar posicionado no semicírculo, né? Ou na semicircunferência. Então perceba que a base desse triângulo retângulo nada mais é do que o diâmetro da circunferência. Então, como dizia, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa do triângulo retângulo. Recapitulando então, o circuncentro ele vai ser o ponto médio da hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Então, é claro que a gente pode criar uma relação que a altura também desse triângulo retângulo, né, em relação à hipotenusa, ele vai ser a metade da hipotenusa, tá bom? Então, quando você tiver um triângulo retângulo, você consegue perceber que a altura vai ser igual à metade da hipotenusa. Uma outra particularidade do circuncentro é quando você tem um triângulo obtusângulo, né? E aí o seu ponto vai estar externo ao triângulo. Então perceba aí o que está acontecendo, tá? Então quando você traçar as mediatrizes, o circuncentro será posicionado externamente ao triângulo. Então nós temos aí a circunferência circunscrita ao triângulo. Bom, um outro exemplo aqui acerca do circuncentro, para que possa nos orientar e deixar um pouquinho mais claro essa ideia. Então perceba aí que é muito parecido com o exercício anterior que nós fizemos sobre o incentro, só que as informações aqui mudam porque é o circuncentro, tá? Então nós temos aí, ó, no triângulo abaixo, determine a medida do ângulo A, sabendo que é o circuncentro do triângulo, que ó é o circuncentro do triângulo. Então vamos pensar aí no que a gente pode desenvolver aqui nessa ideia. Então vamos lá. Se o O ele é o circuncentro do triângulo, vamos lembrar lá. Então o circuncentro ele vai estar equidistante dos vértices, certo? Então, essa medida aqui vai ser igual a esta, e eu posso traçar uma outra reta, né, um outro segmento partindo do vértice A, e aí nós vamos ter um outro segmento também congruente, porque isso aqui é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, nós vamos estar formando o que aqui, ó? Triângulos isósceles. E aí, a partir dessa ideia, a gente consegue ter algumas definições. Por exemplo, aqui, ó, ele deu a informação que este ângulo é um ângulo de 130 graus. Se é um ângulo de 130 graus, falta quanto para 180? Falta 50 graus. Como é isósceles, então cada ângulo desse aqui já mede quanto? Mede 25 graus. E aí, em relação às outras medidas, a gente pode utilizar as variáveis. Então, como que vai ficar? Olha lá. Então, se circuncentro é equidistante dos vértices do triângulo, então nós temos triângulos isósceles. Então, esses ângulos aí serão congruentes. Os ângulos da base do isósceles sempre são congruentes. Como a gente já havia definido, então 25 graus nos ângulos da base.
E aí nós vamos chamar de alfa, alfa, beta e beta, ok? Somando todos os ângulos, nós sabemos que vai dar 180 graus. Então, qual é a relação que nós vamos ter? 2α mais 2β mais 50 igual a 180. Isolando as nossas variáveis, nós chegamos que α mais beta é igual a 65 graus. Quem é alfa mais beta? Alfa mais beta nada mais é do que o ângulo A, que foi o ângulo que foi questionado para nós. Então, esse ângulo possui 65 graus, tá bom? Então, esse é um exemplo aplicando a ideia do circuncentro. Pessoal, então, resumindo, para que vocês possam memorizar um pouquinho, né? Temos aqui ó, o ponto notável, o encontro de quais segmentos, né? E a utilização, ou qual é a propriedade que tem cada um deles. Então, para você memorizar, ó, pega a primeira letrinha aqui, ó, B, o I, o C e o O. É o bico, tá? Então, quando você pensar em pontos notáveis do triângulo, é pensar no bico baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Baricentro é o encontro das medianas, é o centro de massa ou o centro de gravidade. O incentro é o encontro das bissetrizes, que é também o centro da circunferência, o quê? Inscrita ao triângulo. Circuncentro é o encontro das mediatrizes, também é o quê? O centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E o ortocentro é o encontro das alturas. As alturas não possuem uma utilização, não possuem uma propriedade particular, tá bom? E agora eu vou colocar para vocês aqui um resumo de tudo isso que a gente falou. E aqui, por exemplo, o baricentro é um encontro das três medianas. Qual a propriedade do baricentro? Tá? Ela vai dividir a mediana em dois segmentos, que um é o dobro do segmento do outro, tá bom? Então, você tem aí essa relação do baricentro, tá? E também vale uma observação, né? As três medianas, ó, ela vai dividir o triângulo original em 6 triângulos de mesma área. Então isso aqui é muito importante quando relacionar a questão de área também, tá? Que a gente não comentou lá atrás. Então vale a pena ter essa observação aqui, ó. Então todos esses triângulos aqui, ó, possuem a mesma área. Então são 6 triângulos possuindo a mesma área, tá bom? Então é claro, se você conseguir desenvolver a área de um dos triângulos, basta multiplicar por 6. Tá? Então essas aqui são algumas propriedades, algumas observações acerca do baricentro. Tá? O incentro é um encontro das três bissetrizes. Tá? Qual é a propriedade dele? Ele é o centro da circunferência inscrita. E o incentro está equidistante dos três lados. Então tudo isso a gente já comentou. Tudo bem? Então é bem interessante essa ideia e tomar cuidado. O circuncentro é o encontro das três mediatrizes. Qual a propriedade? Ele é o centro da circunferência circunscrita. O circuncentro é um ponto que vai estar equidistante dos vértices. Ok? O ortocentro é um ponto de encontro das três alturas. Não tem uma propriedade específica, porém ele pode ser interno ao triângulo, externo ao triângulo. E no caso do triângulo retângulo, né, ele vai estar posicionado ali no vértice, no qual tem um ângulo de 90 graus. Tá bom? Outras observações. O baricentro e o incentro, eles vão sempre ser localizados no interior do triângulo. Tá? Então, tanto o baricentro quanto o incentro sempre vai ser interno. O circuncentro e o ortocentro pode estar localizado externamente no triângulo. Agora, essa observação com relação ao bico é para um triângulo isósceles, tá? Os pontos notáveis no triângulo isósceles, eles vão ser sempre alinhados. Então, você tem aqui os 4 pontos notáveis do isósceles. Então, essa reta que está sendo traçada aqui, ó, partindo do vértice do isósceles,
essa mesma reta vai ser mediana, mediatriz, bissetriz e altura. Tá? Tem essa particularidade acerca do triângulo isósceles. Bom, no triângulo retângulo é uma particularidade que a gente já tinha falado, né, comentado em alguns casos. Então, vamos lá, o ortocentro é o vértice do ângulo, então a gente já é um vértice do ângulo de 90 graus. O circuncentro é o ponto médio da hipotenusa, que a gente já tinha comentado também, tá? Então, essa é a particularidade. E uma outra relação também que aparece bastante é acerca do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, as medianas, as mediatrizes, a bissetriz e a reta suporte da altura sempre vai ter a mesma posição. Então, você vai ter esse ponto aqui, ó. Ele é particular no equilátero, ele é o bico. Esse ponto é o baricentro, esse ponto é o incentro, esse ponto é o circuncentro, esse ponto é o ortocentro. Perceba, ó, ele é o centro da circunferência inscrita, ele é o centro da circunferência circunscrita, tá bom? E várias relações aí, né? Tomar cuidado, quem é o raio da circunferência circunscrita, quem é o raio da circunferência inscrita, tá bom? E é claro, se você ter o raio da circunferência circunscrita mais o raio da circunferência inscrita, você tem a altura, tá bom? Então, vale a relação que o raio da circunferência circunscrita é 2 vezes o raio da circunferência inscrita, e a altura é 3 vezes o raio da circunferência inscrita. Tudo bem? Então, acerca do triângulo equilátero é muito importante essa relação. Bom, então nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.